pessoal, nós estamos aqui de volta com o podcast 50 anos do Hospital Paulista. E o episódio de hoje é sobre a evolução da otorrinolaringologia. Estamos no segundo episódio dessa série. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas pessoas muito especiais aqui para bater um papo hoje com a gente, que é o Dr. Gilberto Ulson Pizarro, diretor clínico, coordenador da residência médica e também coordenador dos programas de fellowship do Hospital Paulista, e também o Dr. Marcelo Barreto. O Dr. Marcelo Barreto é residente do Hospital Paulista e ele está representando hoje aqui a terceira geração de sócios fundadores do Hospital Paulista, tá bom? Bom, é um prazer ter vocês aqui no estúdio hoje para a gente bater um papo e falar também sobre a evolução da otorrinolaringologia. A gente também vai abordar a questão da educação médica, tá? Vocês são de gerações bem diferentes e isso foi proposital, a ideia era justamente essa, para a gente abordar esse assunto sobre aspectos diferentes, tá? Mas antes da gente entrar propriamente dito no assunto do episódio 2 do podcast 50 anos do Hospital Paulista, eu queria ouvir de vocês como é que vocês iniciaram a sua história, seja ela pessoal ou profissional, no Hospital Paulista, começando pelo Dr. Gilberto. Olá, Roseli. Olá, Marcelo. Tudo bom? A gente tem história tanto pessoal quanto profissional, né? Porque meu pai é otorrino e ele já era médico no Hospital Paulista, já operava no Hospital Paulista desde que eu me conheço por gente. E a gente até participou dos começos, né? Que eram festas, que eram ainda no estacionamento, que ainda a gente tinha ele ainda de terra, ainda não era nem um estacionamento ainda totalmente formado, né? E a gente já foi tendo contato com os médicos de lá. Então a sua história começou lá no início, você quando criança mesmo. Eu quando criança, uns 9, 10 anos, a gente já ia nessas festas, né, de fim de ano, eram festas assim que já chamava a família, né, já era um hospital que tinha esse prazer de estar com o médico e a família do médico estava junto, né, e era uma época diferente, eu poderia ir para o hospital como criança e tudo bem, não tinha nenhuma restrição, não tinha nada, né, inclusive às vezes meu pai ia lá, vou só dar alta, a gente ficava pelo hospital bagunçando lá embaixo, ele dava alta e voltava. E aí teve a parte que depois eu acabei fazendo medicina, virando otorrino, e quando eu virei otorrino, o hospital estava aberto para a residência médica. Era o segundo ano da residência médica, eu sou da segunda turma dos residentes, e aí eu comecei a ser residente do Hospital Paulista. Nessa época da residência, eu já estava terminando a residência. Quando eu entrei no primeiro ano de pós-graduação, né, da Escola Paulista, eu estava fazendo meu mestrado, houve uma troca de chefia e eu estava ajudando a coordenar os residentes naquela época. Então, na verdade, eu acabei participando dessa transição, que era do Fujita, né, e o Garrafa, que era o principal, e depois acabou assumindo, que até hoje estão, que é o Dr. Ricardo Testa e o Domingos Tissuji. E nessa transição eu que estava coordenando tudo e continuei coordenando tudo. Isso na coordenação da residência médica? Na coordenação da residência médica. Eu praticamente quase emendei. Eu não tinha titulação suficiente para ser ainda coordenador oficial. Aí assim que eu acabei o mestrado no ano seguinte, aí eles já me deixaram como coordenador da residência desde aquele mestrado que eu fiz. E aí eu fui acompanhando essa parte de residência e mesmo a parte externa, que eu tenho uma clínica externa e operava como médico externo do hospital, desde esse início, né? Então a gente tem um carinho por ter sido formado lá. Sua trajetória profissional foi toda ela construída dentro do Hospital Paulista? Na otorrino, sim. Tá. A otorrino toda foi desde o começo dentro do Hospital Paulista. Legal. E você, Dr. Marcelo, como é que começou a sua história com relação ao Hospital Paulista? Bom, primeiramente, olá, Roseli, olá, Gilberto, né? Um prazer fazer parte dessa iniciativa. A minha história no Hospital Paulista também começou bem cedo, né? Por conta do meu pai. E, como você mesmo disse, eu sou da terceira geração de sócio.
E desde pequenininho eu lembro, as primeiras memórias que eu tenho é eu indo no hospital com meu pai me levando para resolver alguma coisa e eu ficava também, igual o Dr. Gilberto falou lá embaixo, bagunçando, né? Até hoje, algumas das meninas que trabalham lá na limpeza lembram dessa época. Eu ia lá, brincava que eu ia roubar as gelatinas dos pacientes. Né? Tinha na cozinha as gelatinas. E, bom, aí acabei resolvendo fazer medicina, né? Rolava até uma certa pressão do meu pai para eu fazer otorrino e uma certa pressão da minha mãe para eu não fazer pediatria. Que era, e sua mãe é pediatra, minha mãe é pediatra, né? E acabou que foi dando certo, né? Eu no início, na faculdade, ainda tinha uma certa dúvida, queria conhecer outros caminhos, mas não teve jeito não. Quando eu passei por otorrino, eu vi que era realmente o que eu queria. E o que reforçou muito isso foi um estágio que eu acabei fazendo no hospital, ainda na faculdade, e que ali eu não tive a menor dúvida, eu queria mesmo era otorrino e eu queria mesmo era ali. Aí o resto é a história que está acontecendo. Está acontecendo ainda. Agora, né? Que você está no 3º ano da residência, né? Isso, estou no 3º ano agora e estamos aí gostando bastante. Bacana. Bom, a gente teve uma ideia do momento de cada um dentro do hospital, né? E agora eu queria falar um pouco sobre a evolução da especialidade em otorrinolaringologia, tá? Dr. Gilberto, quais foram as principais mudanças que ocorreram nos últimos anos em relação a essa especialidade, otorrinolaringologia? A otorrino, vamos pensar nos 50 anos, já que é 50 anos de hospital, né? Para não ficar uma coisa longa demais. A gente estava numa situação de saúde ainda, que o que era importante eram os transplantes, na verdade. Se você pegar 50 anos atrás, o que estava em moda tinha feito o transplante de córnea, depois veio o transplante de rim, e no ano que o hospital nasceu, foi quase o ano do primeiro transplante cardíaco, que foi dar certo depois, 3, 4 anos depois também, que não foram. E a gente tinha o câncer como principal doença, né? Então a medicina vivia um negócio de tentar fazer as pessoas viverem. E a otorrino sempre foi uma coisa de qualidade de vida, não só de viver. Tinha a parte de tumor, tudo, mas o mais importante do otorrino era a qualidade de vida, né? Então a gente vê uma especialidade que não era muito bem assim, não bem vista, né? Ela não tinha um destaque muito grande, sendo que você tinha um destaque para os transplantes, para os grandes centros cardíacos, era isso que o mundo estava fervendo naquela época. Lá fora, o pessoal tinha voltado das especializações, então a gente não tinha ainda os mestrados, os doutorados, isso não era uma coisa no Brasil que estava firme. Estavam as primeiras pessoas fazendo e a maioria das pessoas estavam vindo de fora, principalmente da França, e em segundo lugar dos Estados Unidos. E nesses lugares, os centros de otorrino eram hospitais, na verdade, de otorrino, como a gente chama aqui, né? Então as fundações que o pessoal iam eram centros de otorrino, com centro cirúrgico, com essa parte. E a gente via otorrino como uma especialidade menor, sempre jogar no porão, o último a entrar na sala, o hospital não queria, o anestesista não queria, e aquela criança encacada, só opera a amígdala, né? Sim. Era uma coisa assim que não tinha uma importância grande pelo momento da saúde. E esses 9 sócios, esses 9 otorrinos falaram, não, otorrino é uma especialidade importante, a gente está vendo lá fora que a coisa é importante, que está se vendo qualidade de vida, já tinha se passado um pouco, o Brasil atrasava uns 15 anos em relação a lá fora, porque não tinha internet, essas coisas, então as coisas eram mais atrasadas do que hoje, né? E já se viam, né? Já tinha essa visão de futuro que esses centros de otorrino iam para frente, iam ser alguma coisa. Então, esse sonho aí dos 9 era criar esse ambiente para o otorrino desenvolver e ser valorizado do jeito que ia ser valorizado. A gente tem a evolução das imagens, tem a evolução da medicina no todo. O paciente passou a ter importância na sua qualidade de vida, né? O paciente não era só aquele cara que ficou vivo de câncer, mas eu tirei a cara dele, o neto chora quando olha. Né? O otorrino não era mais isso, né? O otorrino era uma coisa que previa, que tinha imagem, que conseguia pôr uma fibra óptica dentro do nariz, que achava essa lesão, esse câncer, achava qualidade vocal, achava olfato, achava respiração, uma coisa que começou a ser importante.
E as outras especialidades acabaram evoluindo e aglobando a otorrino no meio e a otorrino englobando elas também. Então chega o sono. Estavam estudando o sono, todo mundo achava que era coisa de neurologista, ninguém sabia que tinha a ver com otorrino. E de repente surge a apneia do sono que trava todo neurologista se ela não for resolvida. Aí quem vai tratar, onde que é o problema? Não, o problema é via aérea superior, o problema acabou caindo parte do problema na mão do otorrino. Então a otorrino evolui. Aí o otorrino passa a ter as imagens. Então você tinha imagens muito ruins, coisas... pega uma câmera de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 5 anos atrás e 2 anos atrás. Você vai ver que você tem outra imagem. Isso reestrutura toda a nossa mudança de anatomia, de cirurgias, de conceitos. De qualidade de diagnóstico. E aí a gente consegue dar qualidade de vida. Tá. E se a gente escuta, é o otorrino que faz escutar. Se cheira, é o otorrino que faz cheirar. Se fala, é o otorrino que faz falar. A gente está envolvido em toda essa parte de límbica, de sentimento, de qualidade de vida, de função cerebral. Agora, a nova novidade, qual que é? A audição. Se você não tem audição, você se isola, aumenta Alzheimer e aumenta a demência senil. Então, a otorrina, ela foi sendo também necessária na medicina de qualidade de vida. Aí a otorrino cresce e ela dispara. E aí, quando surge a residência, que é 28 anos atrás, mais ou menos, né? Aí a primeira turma é formada há 25 anos atrás, a gente vê que a necessidade do ensino, do aprimoramento, de ter gente vendo essas coisas novas, porque as mudanças não eram mais em 15 anos, eram em 10 anos, eram em 5 anos, hoje é 2, 3 anos. Então você tem uma necessidade de que a gente gere estudo, que a gente gere pessoas trazendo essa tecnologia nova, pessoas que já foram criadas na tecnologia, né? Hoje você tem o residente como grande braço do hospital, porque você não ensina mais o que é uma câmera direito, não precisa ensinar o que é o celular, eles ensinam a gente até, né? Mudou a história. Então a gente acho que tem essa evolução, e essa evolução é daquela história lá da frente, que o médico vinha, formava centros, esses centros traziam alunos do mundo todo, esses alunos colaboravam, na verdade, com essa nova evolução, eles trazem novas ideias. Sempre que você tem o aluno, que você tem o ensino, obrigatoriamente ele vai te fazer uma pergunta que você não se faria mais. Né? Aquilo já é assim, eu já sei que é assim, e nós não precisamos fazer diferente do que é. Ele te questiona uma coisa e fala, espera um pouco, vamos ver o que a gente tem nisso, o que não tem nisso, né? Eu acho que esse espírito é o que levou ao hospital a trazer a residência. E aí vem a pergunta, né? Olhando essa linha de evolução da otorrinolaringologia, que está diretamente ligada à incorporação de tecnologia e de ensino contínuo, ensino médico contínuo, como é que você vê a evolução do Hospital Paulista nesses últimos anos? A gente acompanhou, a gente está sempre buscando isso? Eu acho que essa é uma das principais focos, né? À medida que você pensa em qualidade e beneficiar o paciente, você vai querer resolver os problemas novos que eles vão acabando tendo, né? Uma população envelhecendo, uma população que com o Covid fica sem olfato, né? Então, os novos problemas vão surgindo. Os fellows, que é um novo nível de ensino, um ensino mais apurado, que é uma subespecialização, para quem não sabe o que é fellow, né? Eles nascem exatamente para ajudar mais ainda a gente progredir nessa linha que a gente tem, de a tecnologia levar o melhor para o paciente, buscar o melhor para o paciente, e a gente tem essa linha tênue do que é pesquisa e o que é o melhor para o paciente. Eu acho que como a gente tem essa parte de serviço particular, a gente não tem essa coisa de estar pondo coisa no paciente que é só pesquisa. Né? A gente vai em coisas mais fundamentadas. Por quê?
a medicina, infelizmente, evoluiu algumas coisas. Eu acho que o Covid foi a expressão disso, né? Vai tomar cloroquina, vai tomar qualquer coisa porque é Covid. Isso não é a medicina, né? Então, eu acho que essa firmeza de levar a ciência no cabresco até onde ela pode ir, até onde ela pode chegar, até onde ela pode evoluir com segurança para o paciente, eu acho que o nosso serviço tem isso também de diferente de um serviço só educacional. Nós não estamos aqui para pôr o cara em pesquisa, nós estamos aqui para, nas pesquisas, fornecer a melhor solução para o paciente, a melhor qualidade de vida que a pessoa possa ter. Então, eu acho que a evolução do hospital é continuar buscando. Nós já temos novos fellows aí. Antes de entrar dos fellows, vamos voltar um pouquinho para a residência médica, então. Nós temos uma residência médica, já tem quanto tempo? 28 anos. 28 anos. 25 a primeira turma. E já formou? 77 alunos. Acho que foram, né? 77. Já tem uns vai e vens aí. Sim. E aí, falando um pouquinho sobre a residência médica, você é o responsável, o coordenador, né, da residência médica hoje no Hospital Paulista. O que existe de diferencial hoje da nossa residência médica em relação ao que é oferecido no mercado? A nossa residência, em primeiro lugar, a gente é um centro onde várias escolas entram nele. Então, mesmo os nossos coordenadores principais, um é a Escola USP, outro é Paulista. Nós temos coordenadores da Santa Casa, que são as 3 principais escolas de otorrinolaringologia, convivendo no mesmo lugar. Então, ali seria um lugar onde a política pode se falar tudo, pode-se realmente a gente conviver com essas coisas. Então, a gente consegue direcionar tendo essas diferenças. Então, a pessoa tem uma vivência como aluno do que é melhor para o paciente. Não importa se ela é escola tal ou escola tal, não tem essa coisa de eu sou o professor daqui, vai fazer como eu mando, porque a gente tem uma interação com todas essas escolas, né? A gente acaba criando a nossa linha, claro, é impossível não criar, mas é uma linha que dá mais diversidade, que desde o aluno até os próprios médicos, eles têm essa interação, essa conversa, esse resolver um caso não só com o pessoal de uma escola, mas discutindo. Eu vou lá, discuto às vezes com um da Santa Casa, discuto outro com a da USP, dos 3 aí o que saiu, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Então a gente conseguiu uma diversidade muito legal em relação à ciência, em conseguir abrir um pouquinho a cabeça e assim ter um pouquinho mais de um estudo que a gente tenta passar para o residente, que não existe mais essas coisas tão rígidas, né? Existem algumas coisas que estão tentando pôr numa linha meio complicada, mas a gente sabe que essa rigidez ela tem que ter uma maleabilidade, porque existe na qualidade de vida o que a pessoa individualmente também necessita. Tá. Eu acho que a medicina ela vai passar um momento mais de individualização do indivíduo, da pessoa, do paciente. O que é essa individualização? A gente tem medicações hoje em dia que são feitas com placas das células do cara, pondo as drogas para ver qual droga vai ficar boa para aquele paciente. Tá? Então isso aí a gente já tem a ciência fazendo isso. Dá para pôr no hospital? Ainda não. É uma coisa de pesquisa. Pesquisa, vocês viram no Covid aí que pode dar certo, pode dar tudo errado. Né? Então, a gente vê que a própria indústria farmacêutica está entrando numa individualização e acho que o hospital já está com esse tipo de conduta para que o nosso médico de dentro e o nosso aluno de dentro saiba que as coisas mudam e de uma forma muito rápida e que a gente vai acabar se diferenciando desse padrãozão, que o cara hoje em dia não vai nem no médico, na internet ele arruma um padrãozão, né? Ele não precisa nem de gente mais para ter um padrão. E a gente vai trabalhar com as coisas que o padrão não vai resolver, né? Então, acho que o padrão ele não vai resolver a medicina.
Por quê? Os problemas são novos. Sim. Não adianta eu chegar e falar que é tudo igual, porque não é. Muda a droga, por mais que a ciência vai, ela tem que ir atrás do homem, ela não está conseguindo passar o homem. Você fala uma coisa no chat GPT, você tem que conferir. É verdade. Ele inventa coisa, né? Me deram agora mesmo aí um exemplo aí para a gente atuar. Era um prontuário que você falava, ele criava a história, então eu só batia papo com o paciente, olhava do lado, estava o prontuário. Fui ler o prontuário, ele inventou um monte de coisa. Inventou dose de remédio, gente, ele tem que ser um escriba, ele não pode, ele tem que ser um organizador, ele não pode ter raciocínio próprio. E qual que é o nosso medo dessas novas gerações? É acreditar que aquilo já está certo. Que é a verdade. Que aquilo é a verdade. Verdade única, isso é o problema. Procurar no lugar certo. Porque, infelizmente, antigamente, né, quando a gente tinha o conhecimento, era o nosso principal ali, cofrinho. Eu tinha o livro que eu peguei na França, que ninguém tinha, que o meu coordenador liberou para ir na biblioteca dele para fazer o mestrado, para achar os livros que só ele tinha no Brasil. Hoje isso acabou. Você entra numa biblioteca internacional, aí você arruma o livro que você quiser, da forma que você quiser, o conhecimento que você quiser. É bom, é ótimo, mas como filtrar um conhecimento? Certo. Então, eu acho que a gente vai trabalhar muito no médico no futuro para eles saberem filtrar o conhecimento, saberem ter fontes, né? Aqui agora, nessa época, nós estamos na fake news, né? A gente vê uns absurdos. Sim, assim, sim. Não otorrinos criando sites desvendando otorrino. Né? Então, a gente vê umas coisas, você fala, meu Deus... O cara não é nem otorrino, já está desvendando, nem é médico. O grande às vezes desafio tá fazendo... é filtrar essa gama de informações, e é né? muita informação. E aí você fez uma abordagem bem interessante sobre a questão do ensino médico, sobre a questão da residência médica, a abordagem de como é feito todo o processo de desenvolvimento acadêmico dentro do Hospital Paulista. E eu queria ouvir um pouquinho o Marcelo para ver a prática, ele como aluno, R3, né? Sim. Como é que é o seu dia a dia lá no hospital, Marcelo? Entre os residentes a gente divide, né? Tem 3 residentes por ano, então cada um fica rodando em uma espécie de estágio, né? E aí depende um pouco no estágio que você tá, né? Tem gente que faz o estágio da otologia, que acompanha o doutor Testa. É um estágio bem legal, acaba indo para fora do hospital, vai ver o ambulatório dele no AC, ver cirurgia fora, interessante. Né? No caso, o estágio que eu tô é mais lá dentro do hospital mesmo, né? E como é que funciona de modo geral? Geralmente, a maioria dos estágios, de manhã você tem centro cirúrgico. Lá, acho que um dos diferenciais que também vale falar, né? Tem essa questão dos nossos chefes, terem um pezinho ali na Santa Casa, um pezinho ali na Escola Paulista, um pezinho ali na USP. É um diferencial, mas é um diferencial também que eu acho que é muito interessante em termos do volume cirúrgico que a gente tem, né? Por mais que eu só tenha o contato direto mesmo o tempo todo com a minha residência, quando a gente conversa com o pessoal de fora, a gente vê que isso é um diferencial competitivo nosso. Um volume cirúrgico muito interessante. E acho que posso falar em nome da maioria dos residentes lá, é a parte que a gente mais gosta. É pegar a prática mesmo, né? Sem dúvida. Ali são quantos anos já na teoria, né? Dentro da faculdade, né? Sim. O ambiente do centro cirúrgico, eu acho que o otorrino gosta muito, né? É um ambiente que a gente se sente à vontade, né? E aí depois à tarde, aí depende do estágio que você tá, né? Eventualmente, ou você faz um plantão, PS, né? Ou você faz algum ambulatório junto com alguém, né? Eu tô rodando no ambulatório da estomatologia com a doutora Cleonice. E assim, é bem legal. A gente tem o dia a dia lá, eu acho que é um ambiente muito bom. Era o que você imaginava quando você começou? Eu acho que é melhor do que eu imaginava. Até eu imaginava coisas boas, mas assim, fico bem realizado assim, com o ambiente em si. Acho que não tem muito o que falar mal. Tanto da parte dos nossos chefes, nossa relação com os nossos chefes, quanto
entre os próprios residentes, os ex-residentes, né? Realmente tem um ambiente um pouco familiar, sabe? A gente falou muito sobre isso nos outros podcasts e a gente sempre cai, né, nessa característica que é muito assim, muito peculiar, muito de DNA mesmo do Hospital Paulista, que é esse ambiente familiar, né? E a gente sente, falando com o médico, falando com a equipe multiprofissional, falando com pessoas que estão ali no dia a dia do hospital, a gente sente muito isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, quando a gente compara com os outros ambientes que a gente está acostumado, desde a faculdade, é diferente, né? É diferente, tem várias diferenças. Ainda mais na parte de otorrino, nosso contato na faculdade, ele é um contato um pouco mais complicado. A gente não tem um contato com o centro cirúrgico, que, como eu falei, é a parte que geralmente a gente mais gosta. O nosso próprio contato ambulatorial é um contato mais difícil, né? Chega um paciente ali com uma perda auditiva, a gente vai ver o nosso preceptor indicando uma audiometria. Mas a gente não vai ver essa audiometria. O paciente vai demorar 3 meses para voltar, vai ser outra turma que vai estar lá. E enquanto que lá funciona completamente diferente. Precisa de uma audiometria? Vai ali no fim do corredor, faz uma audiometria e volta em consulta. Você já vê a audiometria na hora, você não tem esse gap, né? E isso também, assim, a gente se realiza mais com um trabalho desse jeito, né? Eu sei que é importante também, tem as dificuldades de serviço público e que precisa ter alguém para fazer esse serviço, né? Mas quando a gente tem um ambiente que comporta as nossas necessidades profissionais, isso de certa forma realiza mais a gente, né? Muito bacana. Agora a gente falou bastante sobre residência médica. Dr. Gilberto, nós também temos 3 programas de fellowship, né? Queria que você abordasse um pouquinho cada um desses programas, explicasse o porquê que o Hospital Paulista acabou adotando essas 3 subespecialidades aí para desenvolvimento dos fellows. O fellowship, ele nasce na necessidade de evoluir a educação. Quer dizer, só fazer a residência já não é mais a necessidade do médico, ele quer uma subespecialidade, né? Então a gente tem primeiro o Ricardo Dorigueto, que é o médico que faz otoneurologia, e a gente viu que existia uma falha muito grande nos programas de otoneurologia, e ele mesmo veio para a gente tendo uma necessidade de ter o fellow, né? Era muita gente pedindo para ele, então, na verdade, não só otorrinos do hospital, mas fora do hospital também, a gente já tinha essa demanda de fellowship, de fazer subespecializações. À medida que a gente é um hospital que determina resolver até o fim, a gente tem que ter até o fim dos procedimentos dos pacientes. Essa é o de otoneurologia, Otoneurologia. Né? Aí, depois de uns 2 anos, veio a rinologia, com o Dr. Perboar, Dr. Brandão, os dois vieram com a proposta de fazer o fellowship de rinologia, porque a gente tinha uma qualidade de material, uma quantidade de patologias que era muito interessante para os alunos. Então, os alunos de fora, os alunos de dentro, eles também pediram isso. O Dr. Perboar, falecido, mas era um cara muito excepcional também, convenceu a gente, né? E foi uma coisa que surgiu em cima disso. E o pessoal da Santa Casa, um próprio ex-aluno aí, que a gente começa a ter uma fase legal do hospital, que é da rinoplastia, né, da parte mais de estética, né, veio de um ex-aluno nosso. E que esse é o objetivo do hospital. É já tratar o residente como nosso médico, porque ele vai ser o nosso médico amanhã. Sim. Ele vai ser o cara que vai ter esse DNA, que vai ter essa coisa, como você falou, familiar, que vai tratar o paciente de forma humana, né? Isso a gente acaba formando e quer que o nosso residente venha para a gente, porque ele é um cara bem formado. E aí, junto com o pessoal da Santa Casa, que é o Dolce, né? Ele também quis abordar junto, né, com o Luiz Felipe. E aí a gente tinha o Tiago, que era um outro ex-aluno, que também despontou nessa área de rinoplastia. Então, a gente acabou formando. E a gente tinha muito contato com a rinoplastia desde o começo,
porque a gente tinha doutores que operavam muito a rinoplastia lá dentro. E é um interesse estético hoje em dia de todas as especialidades, né? A qualidade de vida o estético tá lá, né? Faz bem para a pessoa, faz bem para a cabeça da pessoa, muda a vida da pessoa, né? Não é aquele negócio de deixar bonitinho, né? E a gente trata no nariz, que é da estética, é a parte mais complexa, que não dá para pôr blusa por cima, não dá para esconder de jeito nenhum a barriguinha, não sei o que, não dá para esconder, né? Você fez o nariz não ficou bom, está na cara, vamos dizer assim, meio chavão, mas é uma coisa complicada. Então eu acho que o próprio residente também ajudou a gente vamos montar, vamos fazer, vamos atrás. Já temos outro aí, vamos ver se dá certo, a gente não gosta de ficar comentando, né? Mas já tem outro já em formação, que eu acho que é uma necessidade das pessoas de também estarem fazendo, não tem muitos lugares que fazem. Então a gente, essas subespecialidades, elas são importantes para a gente crescer. Algumas conseguem ter ensino, outras não, né? Então você vai estomatologia, litose, olfato, são coisas que você não vai achar em qualquer lugar, qualquer médico tratando disso. A gente tem os profissionais específicos, bem específicos, tratando disso, né? Então a gente busca também o que é mais importante e às vezes aquela especialidade que realmente é um diferencial. Tá? É onde o paciente esse tem é o norte em termos de escolha dessa linha dos programas, né? Isso, tem que ter uma necessidade, né? Muitas vezes dos próprios médicos, né? Tem que ter uma estrutura, a gente já tinha estruturas para isso, a gente namora primeiro, depois faz o fellow, né? Primeiro tem que rodar as coisas e verem, elas são possíveis, a pessoa que vai vir aqui, ela vai ter uma formação, porque o nome do hospital é levado pelas pessoas que a gente forma. Sim, com certeza. Levado pelos médicos que a gente atende no dia a dia. Né? À medida que você tem um suporte, que você atende bem, que esse residente fique aqui ou saia daqui bem formado, fala, poxa, o cara é um bom otorrino, não, ele fez, lá no Hospital Paulista. Quer dizer, esse eu acho que é o melhor jeito do que ficar em TikTok. Para a medicina, eu acho que é uma coisa meio ruim, assim, a ou medicina, boa, a gente não sabe direito. Ela tem a necessidade de você ter digamos assim, uma divulgação consistente. E essa consistência, ela vem através do conhecimento, sem sombra de dúvida. E do resultado. Sim, com certeza. O bom médico que saiu daqui é um bom resultado pra gente. Sim. O paciente bem tratado e bem, isso daí é o que leva o hospital para frente. E melhor ainda se o hospital consegue fidelizar esse médico, né? Porque esse médico, ele continua ele é feito para ser fidelizado. A gente dá lanche para eles todo dia. A gente trata bem. Não, trata eles como médicos. Sim. Eu acho que eles são médicos, não é aquela ideia antiga, né? De uma residência que eu sou melhor que você, se você for um pouco melhor que eu vou te cortar. Isso não existe. Tá. Essa competitividade, né? Existe competitividade porque é impossível não ter. Mas ela tem que ser saudável. Certo. Ela tem que levar todo mundo para frente. Tá? E quando um tem que cutucar o outro para ganhar mais em termos de aprendizado, em termos de ver. Tem que ter competitividade. Tem. A gente sabe que tem, né? Principalmente quando você tem uma vaga só de fellow, você já vai ver que vai começar a ter suas encrencas lá dentro. Eu acho que a competitividade é boa, mas ela tem que ser saudável, né? Pode jogar a cadeira no outro. E quando a gente pensa em ensino médico para o futuro, como é que você vê o Hospital Paulista? Eu acho que ele está sempre procurando estar à frente. Esse é o nosso principal objetivo. A gente traz empresas para fazer treinamento de barra, o que a gente puder fazer que é coisa nova, né? A gente vê, eu acho que não é teste, então são coisas que também a medicina tem que já ter dado um pouco de aval, né? Não é uma coisa, nós não estamos num experimental, nós estamos lá para o que o melhor da ciência fizer, a gente está junto. A ciência tem muita coisa que hoje em dia se divulga antes de estar pronto. Então. Eu acho que a tecnologia ela teve um problema muito sério
E aí vem a experiência. Então, aí a gente precisa dos médicos criando experiência para eles entenderem que o que é uma coisa firme, que pode dar resultado, que vai vir à frente, sei lá, um imunobiológico, uma coisa que está dando resultado, indo para frente, entrando no hospital, a gente sabe que aquilo lá já deu um certo resultado. E outros que a gente observa. Vai pôr implante para a apneia do sono. Vamos ver, tem 2 pessoas falando bem no mundo só, o resto ninguém fala. Algo estranho, a gente fica ainda com a pulga atrás da orelha. Né? Então eu acho que a gente tem esse discernimento e isso a gente procura passar. Certo. Olha, tudo é bom, tudo que é ótimo, a gente está correndo atrás. O que ainda pode ser a vir muito bom, nós estamos de olho. Tá certo. Tá? O hospital está completando 50 anos, né? Como é que vocês, em uma frase, conseguem definir o hospital do futuro? O hospital daqui 50 anos, o hospital completando 100 anos. Você, Marcelo? Busca eterna pela excelência, né? Acho que isso foi o que norteou a gente até aqui e eu acho que não pode parar de ser o que está norteando a gente, né? Excelência tanto em termos profissionais, né? Quanto em termos humanos, né? Também, de ética profissional. Então, eu acho que assim, se a gente passar os próximos 50 anos com a cabeça mais ou menos parecida com as pessoas que trouxeram a gente até aqui, eu acho que a gente vai longe. Né? Mas a excelência sempre é uma busca que nunca acaba também ao mesmo tempo. A gente sempre tem espaço para tentar, né, melhorar um pouco. Que ótimo. E, doutor Gilberto, como é que você vê o hospital daqui 50 anos? Acho que maior, melhor, mais humano, né? Acho que essas características eles vão continuar. Eu acho que ele vai crescer e ele está formando pessoas que eu acho que eles vão ser o futuro. A gente está botando a sementinha do vai atrás, procura, faz mais, né? Porque a gente quer que essas pessoas assumam. Então a gente está criando o futuro já, né? Eu acho que a gente já está tendo alguns futurozinhos, né? Que a gente começou lá há 25 anos. Sim. E agora a gente está vendo que a gente está formando esses novos médicos, eles vão vir para a gente, eles vão trazer para a gente coisas novas e qualidade de vida, né? Eu acho que a otorrino, ela só expande. Eu acho que os próximos 100 anos, 50 anos, né? A gente vai ter um hospital com mais idoso ainda. Então, a qualidade de vida vai ser uma coisa mais importante ainda, né? A gente tem um idoso que eu vejo lá, minha avó, cadeira de balanço com 50 anos. Morreu com 80 balançando. Né? Hoje você vê o idoso de 70, 80 anos em ativo. Plena atividade, né? Ativo, trabalhando. É outra pessoa, com a cabeça a mil, né? Dando conta de tudo e mais um pouco, né? Eu acho que a gente está evoluindo na medicina. A medicina ela acabou com câncer, ela acabou não, mas evoluiu muito, né? Antigamente tem câncer e morreu. Hoje é o 3º câncer, o cara aí tá no 4º. Dependendo do câncer, você resolve completamente. Você tem melanoma hoje em dia que dá um remedinho, o cara some na tua frente. Você fala, parece mágica, né? Então eu acho que a gente vai ter um idoso com qualidade de vida. Eu acho que o brasileiro é um povo que se cuida, né? Não é diferente aí de alguns americanos e tal. Eu não sei se a gente vai ver mais, eu acho que não. Acho que existe uma certa programação nas nossas células que ela ainda é genética. Isso vai demorar muito tempo. Acho que 50 anos é muito pouquinho para essa programação genética ser cuidada. Eu acho que em termos de anos de vida, não sei se muito diferente do que a gente vê hoje. Em termos de qualidade de vida, né? Eu acho que vai ser uma coisa assim revolucionária, né? Eu acho que a gente vai passar essa fase de Alzheimer, demência senil, porque os estudos estão bem avançados, né? Avançando, né? Já tem exame, e sempre os caras né? carregam, eu tô rindo junto. Você tá lá na audição, você tá lá, né? Não é só você adaptar um aparelhinho, mas mais cedo, você tem um monte de coisinhas, né? E sempre que eles jogam alguma coisa, a gente tá envolvido em algumas coisas dessas.
Tá. Então, acho que o olfato tem que evoluir muito, gustação, né? Qual que é o maior prazer do homem? É comer. Desde que nasceu até morrer. Se ele perder o prazer de comer, ele morre. Né? Então, nós estamos nisso, né? Nós somos gosto, nós somos olfato. Quer dizer, a gente criou, na verdade, olfato por causa de Masterchef, culinárias, sommeliers. De repente veio o Covid, né? Deu uma guinada nisso. Você fala do ambulatório de olfato, né? Do ambulatório de olfato, que não é um fellow, nós temos um mas é um ambulatório de ambulatório de olfato. Por que foi criado isso? Porque a gente estava atrás de uma coisa que a gente sabe que no futuro a pessoa vai perder o olfato. E o olfato está ligado à memória? Muito. Muito. Se você pegar, inclusive, né? Muito. Pega uma mulher, ela tem o cheiro do filho, o cheiro da filha, o cheiro... Você está doente é pelo cheiro, você está sadio é pelo cheiro. Né? Então, você tem uma afetividade, né, muito grande. Então, a gente mexe muito com essa parte. Então, acho que a otorrino, ela só vai aumentar. Desenvolver, crescer. Para dar um adendo, né? Você falou também da parte da otologia. Eu acho que se as outras subespecialidades da otorrino evoluem igual a otologia, né? A gente vê claramente o que aconteceu. Antigamente, a cirurgia muitas vezes era para salvar a vida. A pessoa está com uma mastoidite aguda, se não operar, não vai sobreviver. E já de séculos e séculos atrás que a gente faz mastoidectomia para salvar a vida. Eventualmente melhorou, teve uma melhora do tratamento, que a gente com antibiótico a gente estava evitando a progressão da doença. Então não precisava nem operar, a gente já conseguia evitar antes, né? E hoje em dia a gente já está numa fase de recuperação daquela sequela que teve, né? Então hoje você tem um problema na audição, você usa aparelho. Sim. Se o aparelho não dá conta, né, mas é uma perda condutiva, você coloca uma prótese osteoancorada. Eu acho que nesse termo de recuperação neurológica, a otologia está mais à frente de qualquer outra função sensorial, né, função neurológica que a gente tenha tratamento. Eu acho que a tendência é as outras especialidades seguirem esse caminho, né? Eventualmente a gente conseguir reabilitar uma perda de olfato que hoje a gente não consegue, né? Uma perda de paladar que hoje a gente não consegue. E o otorrino, eu acho que ele está meio no centro, né? Dessa evolução. Muito legal. Olha, tem mais alguma coisa que vocês querem colocar em termos de futuro, em termos de otorrino? A gente sempre coloca aí que eu acho que muito gostoso é o que a gente tem de ambiente. Tá. Né? Eu acho que isso é um diferencial. Falando de Hospital Paulista. De Hospital Paulista. Né? Eu acho que o ambiente é uma coisa importante, que profissionalmente a gente tem que competir, é uma competição, mas a gente tem um ambiente que a gente consegue também ser gostoso a hora que você está competindo. Então, eu acho que a grande briga nossa é, quando crescer, manter o ambiente. Sim. Eu acho que esse vai ser o grande desafio, que hoje a gente tem braços para quase tudo e alguns, às vezes, já não está tão grande o braço, né? Crescer, quanto mais crescer, desenvolver, mas não perder a essência. Esse eu acho que é o grande desafio para todos nós, né? A gente tentar manter essa essência numa estrutura maior. Entendi. Né? A gente vai conseguir. Tá ótimo. Tenho certeza que vai. Queria agradecer vocês, Dr. Marcelo, Dr. Gilberto, né? Eu acho que foi um papo bem bacana, bastante agregador em termos de conhecimento, conhecer um pouco mais da especialidade de otorrino, conhecer mais sobre a educação médica dentro do Hospital Paulista. E é isso, né? Aqui nós encerramos esse segundo episódio de podcast, onde nós falamos sobre o desenvolvimento da otorrinolaringologia, mas já vou deixar aqui uma dica para vocês, não percam o episódio 3, que é sobre a importância da equipe multiprofissional na otorrinolaringologia, e o último episódio, quarto episódio, que é sobre a tecnologia e a medicina. Muito obrigada e a gente se vê.